A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Chegamos à nossa lição de número 11. Missões e a Igreja Perseguida. Bom, na lição passada de número 10, a gente estudou a respeito do desafio da janela 1040. São países e nações, aproximadamente 64, que são extremamente fechados para a causa, e muito mais do que para a causa, né? Para a verdade do Evangelho e da salvação. Mas se há países fechados para a pregação do Evangelho, ok? É porque alguns já experimentaram pregar nesses lugares e têm sementes. E a semente da pregação do Evangelho é a formação da igreja. Então, surge essa lição de número 11. Missões e a Igreja Perseguida. Certo? Sabemos muito bem de uma coisa. A fobia, né? A fobia, o preconceito em suas determinadas áreas tem sido, como podemos falar, doce na boca de criança, nos lábios de toda a sociedade moderna. Não é isso? A sociedade moderna fala de muitas fobias, né? De muitos preconceitos, não é isso? Mas quando se fala a respeito do cristianismo, de Jesus, da fé e dos cristãos, a sociedade quer calar. A sociedade, a política, a cultura quer silenciar as dores da igreja perseguida, da perseguição, da cristofobia. Há pessoas que são tem muitos preconceitos, mas se esquecem do preconceito contra a igreja. Pessoas que dizem que querem Jesus, mas não aceitam a igreja. Isso é um erro fatal, é um erro terrível, porque o próprio Cristo disse: aquele que vos aceita, aceita a mim também. Então veja só, vamos para a nossa a lição de número 11. Missões e a Igreja Perseguida. O textuário, ele é muito interessante. Veja o que ele diz. E também todos, certo? Não é a metade, não é uma porcentagem da igreja, não. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então entendemos o seguinte: toda a igreja de Cristo é chamada a sofrer e a lutar um bom combate. E nesse sofrimento, que é tomar sobre si os sofrimentos de Cristo, é também a perseguição. Então a igreja, um dos caráteres, a igreja foi no seu fundamento, já se iniciou com perseguição. Nós iremos ver isso em Atos, capítulo 6, tá certo? E Atos capítulo 8, que é a nossa leitura bíblica em classe. A história de Estevão e a história do perseguidor Paulo, que se tornou o servo de Deus Paulo, né? Ou como alguns conhecem, o perseguidor Saulo, que se tornou o cristão, o homem de Deus Paulo, não é isso? Apesar que o nome é a mesma coisa, tanto Paulo como Saulo, a tradução é a mesma, tá bom? Então não diferencia. Enfim, a igreja nasce em perseguições. O primeiro mártir, o primeiro homem a morrer pela causa do evangelho foi Estevão. Então, todos que querem viver piamente em Cristo, o que é piamente? É piedosamente. Piedade é o contrário de impiedade. O que podemos dizer o que é piedade? Piedade é estar diante de Deus. Impiedade é virar as costas para Deus. Então todo homem que quer estar diante de Deus, servindo a Deus, em comunhão com Deus, padecerá. Olha só, quer viver piamente em Cristo Jesus. Não tem como viver em piedade, em santificação, em temência, em comunhão com Deus, se não estiver em Cristo. Então, todos os que querem viver em Cristo piedosamente padecerão perseguições. Veja só. Vamos para a verdade prática. Verdade prática. Precisamos aprender o quê?
com os cristãos perseguidos os aspectos da fé cristã que só eles conhecem. E como assim a fé cristã tem aspectos que só o cristão perseguido conhece? Devido o quê? Devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então, quando o cristão perseguido lê as Escrituras em Romanos 8, porque... vamos ler aqui Romanos 8 para ver o que diz. Veja só. Romanos 8 é interessante o que diz em Romanos 8. Veja só. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ler, deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui. Romanos 8. Isso. Vamos ver aqui, irmãos, Romanos 8, a partir do verso aqui. Isso mesmo. Aqui. Veja o que diz. Verso 36. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Irmãos, quando a igreja do Ocidente, que somos nós, lê esses versículos, muitas vezes nós dizemos, nós estamos em perigos de mortes espirituais, e também, é óbvio, é claro. Estamos em perigos de traições, né? Traições mortais, de falsos irmãos, da família, de amigos de trabalho, né? Mas quando um cristão da igreja perseguida, em diversos lugares do mundo, como estudamos na lição passada, ele lê esse versículo, ele leva realmente, literalmente, tanto espiritualmente como literalmente, porque ele pode sim perder a vida por causa da fé que ele professa, meus irmãos. Temos que ser grato a Deus pela liberdade que temos em nosso país e pela lei da Constituição que permite fazermos culto e expressar a nossa fé e pregar a mensagem do Evangelho como ela é. Temos que também ser firme nisso. Mas há países do mundo que não têm essa possibilidade. Ok? Vamos prosseguindo. A introdução. A introdução, ela nos faz entender que aproximadamente 36 milhões de cristãos no mundo sofrem perseguição. Nos dias atuais, 360 milhões, 360 milhões de cristãos no mundo sofrem perseguição por expressar sua fé em Jesus. E também aqui no Brasil já está tendo uns resquícios de perseguição à Igreja de Cristo. Nós iremos entender. Primeiro tópico. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Primeiro ponto. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria, temência, zelo, santificação diante da igreja e de todos. E por causa disso, se levantou homens chamados de alexandrinos e de algumas seitas dos saduceus, se levantaram contra Estevão e começaram a mentir contra ele. E subornaram pessoas para mentir contra Estevão. Assim, Estevão, em sua defesa, é uma das maiores pregações expositivas da Bíblia. É o discurso de Estevão em Atos. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, anuncia o Evangelho ali e a sua vida é ceifada em Jerusalém pelos homens. E ali nasceu o primeiro mártir da igreja. O homem temente a Deus, o homem que não recuou de forma nenhuma, cheio do Espírito Santo e de graça. A igreja nasceu na perseguição. A igreja, segundo ponto, a igreja foi dispersada. Como consequência, irmãos, da morte de Estevão, o apóstolo Paulo, que no tempo ele não era apóstolo, ele era um fariseu, muito intitulado como Saulo, né? Não como Paulo, apesar que o nome Paulo e Saulo é a mesma coisa. Ele começou uma perseguição.
as igrejas em Jerusalém, e os cristãos foram dispersos pela Samaria, Judeia e para outros lugares do mundo. A perseguição, quem não saiu de Jerusalém foi os apóstolos, né? Então começou uma perseguição terrível, né? Os cristãos eram arrastados de dentro das suas casas, eram espancados, mortos e presos por causa da perseguição e como o seu principal caráter, o Saulo, né? Então podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo. A igreja nasceu em perseguição, não é isso? E como alguns dos nossos amados pastores da Assembleia de Deus, como José Carlos de Lima, né, Amaro José dos Santos e outros que ouvi falar, eles falando essa frase ícone, né, dizendo que a igreja é como uma clara de ovos, né? Quando vai fazer-se um omelete ou um bolo, por exemplo, quanto mais se agita, se bate, mais cresce. E assim foi a história da igreja no seu início. E é até hoje. Veja só. Terceiro ponto. A perseguição cristã é uma realidade. A perseguição à igreja nos nossos tempos não é fábula. Para os irmãos terem ideia, a grande mídia, ela querem passar para a sociedade que não existe mais perseguição aos cristãos. Mas não. Existem terríveis perseguições aos cristãos, como já foi dito, 360 milhões de cristãos no mundo hoje são perseguidos. Mas pouco se fala a respeito disso, não é isso? Porque o que é o caráter da perseguição? A perseguição, ela vem em assediar, em oprimir, em dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir. Então, quando o homem ele é proibido de ir ou vir, de ir pregar ou vir pregar em algum lugar, ir pregando e voltar pregando o evangelho, é perseguição. Perseguição. E o que sai mais dessas perseguições são as torturas, são o ceifar da vida. E por causa de quê? O que significa isso? Por causa de diferenças étnicas, diferenças políticas, diferenças religiosas. Então perseguição é isso. Éticas, políticas, religiosas, comportamentais. Tudo que machuca o ser humano. Tortura, ceifa, degrine e proíbe o homem é tortura. De falar ou de fazer. Agora, óbvio que o que é correto, o que é errado, o que é terrível, óbvio que não se pode fazer, né? Mas estamos falando sobre com o melhor pensamento possível, a respeito de boas coisas. Né? Como a igreja, por pregar o evangelho, o amor, a salvação, ela é perseguida. Ok? Vamos mais, segundo tópico. A perseguição cristã na atualidade. Que podemos também chamar de cristofobia, né? Uma palavra pouco conhecida em meio a tantas fobias que existem hoje em dia, né? Com tantos movimentos aí ideológicos que se levantam pedindo respeito, mas muitos deles mesmos perseguem os cristãos. E não veem que eles estão pedindo amor e respeito, mas não estão respeitando e amando os cristãos. E muito pouco é falado a respeito disso no nosso tempo de hoje. Veja só, primeiro ponto, em muitos lugares ser cristão é perigoso. Em muitos lugares ser cristão, irmãos, é perder a família, é perder os bens, é perder a oportunidade de se alimentar, é ser exilado do seu país, é viver em campos, em lugares desertos para perder sua vida ao léu, sem tratamento médico, sem ajuda. Em muitos lugares, ser cristãos é passar por exílio, prisões, maus tratos, mutilações e ceifas de vida, ceifar a vida. Devemos ser gratos a Deus pela liberdade que temos no Brasil ainda hoje. Uma liberdade que está sendo influenciada e mexida por alguns partidos políticos, ideológicos e filosóficos, mas cremos que Deus nos ajudará e que nós passaremos por qualquer tipo de dificuldade pela graça de Cristo.
Mas enquanto temos oportunidade, enquanto é dia, temos que trabalhar. Mas não podemos esquecer que há movimentos ideológicos que estão vigiando a fé cristã para querer minar, destruir. Não podemos esquecer, irmãos, que há movimentos políticos tentando enfraquecer e influenciar e mudar a imagem da igreja e trazer uma neutralidade religiosa, uma empatia religiosa, uma falta de posicionamento com a verdade da cruz, do evangelho, da salvação. Estão querendo tirar isso da igreja. Mas temos que entender que, graças a Deus, ainda no Brasil, nós temos a Constituição brasileira. E ela diz que é inviolável a liberdade da consciência e da crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e liturgias. Então temos leis nos protegendo no Brasil, glória a Deus por isso. Temos que usar delas, temos que quando chegar a oportunidade de nós invocarmos a lei que nos protege, fazemos isso, porque o apóstolo Paulo, quando ele caiu numa situação difícil, ele falou, eu apelo para a lei, eu apelo para César, para a lei de César. Então nós, a igreja brasileira, apela para a Constituição brasileira, dizendo, nós temos a oportunidade de pregar, de expressar nossa opinião, a nossa fé e de cultuar a Deus. E não tem movimento político, ideológico, filosófico que possa impedir isso, pela permissão de Deus e também da nossa Constituição. Ok? Porque, irmãos, se nós abrirmos mão dos direitos humanos, dos direitos ao culto, à expressão religiosa, ok, irá começar as nações em liberdade a se tornar nações perseguidoras. E as nações perseguidoras irão ainda mais segurar a mão e destruir milhões. Se afrouxarmos a mão a respeito dessa verdade. O que mais? Qual é o país hoje no mundo, na atualidade, mais difícil de se pregar o evangelho? É a Coreia do Norte, onde Kim Jong-un, o ditador norte-coreano, tem feito sofrer não somente os cristãos, mas toda a população norte-coreana. Quando vemos norte-coreanos que fugiram da Coreia do Norte, eles contam coisas de arrepiar, meus irmãos. Onde o evangelho de Cristo não está, se encontra a malignidade, a perversidade, o ditador, a forma terrível de tratar o ser humano, mas onde o cristianismo genuíno, verdadeiro, onde as escrituras, onde o favor de Deus, a misericórdia, a salvação, a transformação pelo Espírito Santo entra na nação, no povoado, na igreja, na pessoa, a liberdade, a transformação, a salvação e uma liberdade que não nos conduz à servidão do pecado, não, mas nos liberta para uma vida com Deus. E é isso que essas nações perseguidoras têm medo. E não são os povos, não. São as ideologias, são os políticos malignos, são os filósofos malignos, são os falsos religiosos, são as falsas religiões que querem proibir a voz do evangelho de chegar às pessoas. Então a Coreia do Norte, 3 milhões de pessoas foram embora pela fome naquele país. Para encerrar, terceiro tópico. Como ajudar a igreja perseguida? Primeiro ponto é conhecer a gravidade da situação. Há sites muito confiáveis, como Portas Abertas e Voz dos Mártires. São sites que testificam claramente a situação dos povos e da igreja perseguida. Precisamos conhecer muito bem a situação desses irmãos, porque a história deles comove a gente, ok? Temos que se sensibilizar com a situação dos irmãos. Depois, ore pela igreja perseguida. Não basta apenas conhecermos, temos que orarmos, porque nossa oração, a Bíblia diz que a oração do justo
pode muito em seus efeitos. Não é efeito, é efeitos. É plural. Muitas coisas podem acontecer quando o justo está orando por alguma causa. Temos que orar por eles. O que mais? Terceiro ponto. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Temos que ter contato com esses cristãos perseguidos para ajudá-los e para permitir que a experiência deles comova o nosso coração, nos tire da camada, da zona de conforto e nos leve, irmãos, a viver um evangelho empenhado, compromissado, até na morte e depois vem a coroa da vida. Temos que assim ser no nome de Jesus. Irmãos, se encerra aqui mais uma lição, a lição de número 11, Missões à Igreja Perseguida. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Curta, compartilhe, se inscreva e que essa mensagem possa nos abençoar e nos ensinar poderosamente. Deus abençoe a todos nós no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.